me formei em Direito na Faculdade de Porto Alegre e um dia o pai da minha namorada, que era Maria Tereza, né? Ele perguntou para mim assim: escuta, Zusa, que é o meu apelido, né? Tu não tens vontade de trabalhar na advocacia? Eu já estava no 4º ano, já tinha a carteira. Eu acho que era de solicitador. Hoje tem a impressão que é estagiário, né? E eu estava entusiasmado, né, para começar a trabalhar, mas a minha família, meu avô, por parte de mãe, era do Tribunal de Justiça do Estado. Ele tinha sido presidente durante 10 anos, depois um glaucoma fez com que ele perdesse a visão e ele saiu do tribunal. Meu pai era do Ministério da Fazenda e era o tesoureiro-chefe da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. Não tinha nada com a área jurídica. E em razão do meu avô, eu fui estudar Direito. Quando estava para me formar, que era 4º ano, o pai da Terezinha me disse: olha, eu tenho um amigo que me perguntou se eu conhecia um estudante de Direito que quisesse aprender a advocacia. E eu disse que sim, que conhecia, que era o namorado da minha filha, a Terezinha. E aí eu estou interessado, e fui para lá. Então, meu ramo de advocacia nunca passou pela minha cabeça de ser advogado trabalhista, muito menos juiz do trabalho, né? Muito menos presidente do TST. Dessas coisas que acontecem na vida da gente, né? Aí eu fui lá, me apresentei e esse advogado, ele me disse: olha, eu faço advocacia trabalhista. Eu sei que todos os estudantes de Direito querem a área criminal, que a gente gostava. Não sei se vocês se formaram em Direito, né? Mas os estudantes de Direito queriam era criminal, tribunal do júri. Tudo. E aí eu disse: eu faço trabalhista. Vocês aqui nós só atendemos trabalhista e atendemos sindicatos e federações de trabalhadores. Você tem algum impedimento? De forma alguma. Eu quero participar das atividades. E a partir dali eu comecei a advogar na Justiça do Trabalho, como advogado trabalhista, defendendo os trabalhadores. Fiz muitos amigos da área trabalhista, empresarial, advogados queridos, amigos, para quem depois, quando fui presidente, dei a comenda da Ordem do Mérito, Tribunal, ilustres advogados com os quais eu aprendi muito a advogar, porque quando você presta atenção no trabalho dos adversários, você fica cada vez melhor colocado no exame do teu caso. Mas um dia esse advogado me disse: escuta, Zusa, eu acho que você tem inclinação para ser juiz. Por que você não faz concurso para juiz do trabalho? Minha mãe, que o meu pai era funcionário público federal, eles sempre tiveram a cabeça, o pai dela era desembargador, de deixar as atividades profissionais e de busca de remuneração, achavam ótimo ser funcionário público federal. E eu fiz o concurso para juiz do trabalho lá e consegui aprovação em 1963, um ano antes da Revolução, e fui designado para uma cidade do interior. Mas antes disso, para ver o grau de amizade que eu tinha com os trabalhadores e os presidentes de sindicatos e federações, quando eu pedi demissão para assumir o cargo de juiz, eles me deram um presente, uma caneta de ouro para eu assinar a minha posse como juiz do trabalho. Essa caneta eu tenho até hoje. Está aqui ela. É uma caneta Schiffer, da marca, que hoje nem existe mais, eu acho, que eu usei para assinar meu termo de posse como juiz do trabalho. E quando, nesse meio tempo, houve uma mensagem do TST, criando o TRT da 9ª Região. O TRT da 9ª Região é um tribunal que foi difícil formar o acesso aos cargos, porque
ele pegava, a quarta região era Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A segunda região era Paraná, São Paulo e Mato Grosso, né? Do velho Mato Grosso inteiro, não o desmembrado. Né? E o projeto do TST, ele usou a referência normal da Constituição. Acesso por antiguidade, merecimento, vaga do Ministério Público, vaga da advocacia, mas não dizia qual o Estado que ia dar os juízes. Né? Aí surgiu um impasse na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Não tinha saída, porque dizia, será o juiz mais antigo. Mas juiz mais antigo de que região? Da quarta ou da segunda? Né? Será o representante da advocacia, mas de onde? Do Paraná, Santa Catarina, São Paulo? De onde? O TST deixou para o Congresso resolver. Deixou para o Congresso resolver. E nós estávamos na comissão para resolver. Aí eu fui indicado lá, eu tinha sido presidente da Mata, que nós fundamos. Existia uma mata só no Brasil, que era em São Paulo. Vocês sabiam disso? Não. Só uma existia. A segunda, os paulistas foram a Porto Alegre para pedir para nós a fundação de uma segunda entidade, porque eles estavam sozinhos na linha de frente, né? Não tinha mais ninguém. Aí nós fundamos a nossa. E o segundo presidente fui eu, da Mata. Né? E depois, quando eu tinha subido o que depois chegou a presidente do TST, o ministro Ronaldo Leal, subiu a Mata, ele me indicou para ir para essa delegação. E eu fui para São Paulo para resolver. E a ideia que tivemos foi uma ideia genial. Porque é o seguinte, olha, eu dizia, nós discutimos 2 dias, eu digo, mas vem cá, mas quem são os candidatos que existem, os juízes em exercício, que são clientela da 9ª região? Os juízes do trabalho e exercício do Rio Grande do Sul, eles são clientela da 4ª. O de Santa Catarina, da 4ª. Os do Paraná, da 2ª. Os de São Paulo, da 2ª. Os de Mato Grosso, da 2ª. Então, quem são os juízes que você preteriria? Mas de qual é a sua ideia? Dizia o relator da comissão. A minha ideia é fazer uma indicação de livre escolha. Como assim? Bom, tem juízes no Mato Grosso em condição de disputar a vaga? Naquela época não tinha, só tinha uma vaga de trabalho lá. Né? E aí, então vamos fazer assim. O projeto de lei vai estabelecer que, em razão da inexistência de clientela legalmente aguardando carreira para a 9ª região, a lei vai autorizar que cada tribunal faça uma lista tríplice dos 3 juízes do exercício no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Ah, mas não vai. Bom, se não tiver, se não for essa solução, tem que devolver o projeto para o TST. O TST tem que inventar um outro projeto. Mas aí esse projeto passou e eles achavam que a comissão ia rejeitar. Olha, gente, a comissão aplaudiu a nossa solução, a comissão da Câmara. Depois foi para o Senado. No Senado não vai passar unânime. Porque você tem um argumento irrefutável. Não tem juiz de titular ou juiz de suplente com direito de carreira para a 9ª região. Essa região não existe. Ela vai ser criada agora. E assim foi. Eu notei que havia cidades boas, por exemplo, como se fosse assim como a Várzea Grande, Várzea Grande, né? Maringá, no Paraná. Por exemplo, o estado do Paraná, quando eu cheguei lá, só tinha, olha, um estado pujante, vocês conhecem, pelo menos pela grandeza e importância econômica do estado. E tinha só 4 juntas, aliás, 8 juntas, 4 em Curitiba e 4 no interior. Gente, se fosse fazer o tribunal pelo Paraná, de repente você não, era um juiz não querer concorrer, você não tinha clientela para criar um tribunal. O tribunal tinha que ter no mínimo 6 juízes togados.
pelo menos 4 de carreira, um da advocacia, outro do Ministério Público, e os classistas que existiam à época. Aí eu fiz eu estava na presidência do TRT, da nona, e eu descobri uma coisa assim, me indicaram um anuário do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse IBGE, eu olhava assim, uma cidade, vamos fazer um cálculo assim para vocês terem uma grandeza. Várzea Grande. Várzea Grande, olhava pelo IBGE, tinha indústria, tinha comércio, tinha a categoria dos comerciários, que é a maior do mundo, toda a parte. Né? Tinha médicos, tinha advogado, tinha engenheiro, empresas de engenharia e comércio, fábricas, isso e aquilo. Uma população operária de assim, 15 mil trabalhadores e não tinha justiça do trabalho. Eu disse, mas como é que é possível? Aí eu fiz um contato com o Ministério da Justiça para saber quais eram os critérios, porque eu esqueci de acessar. Eles me disseram, não, tem que ter pelo menos 300 ações trabalhistas propostas no juizado de direito da comarca. Aí eu notei que esses municípios eram municípios economicamente fortes. Não é possível você ter, às vezes, 4, 5 frigoríficos numa cidade, um número grande, expressivo de lojas de comércio, advogados, engenheiros, tá? E de repente a Justiça Comum não tinha nem 80 ações propostas. Eu disse, alguma coisa está errada. Aí eu fui ao Ministério da Justiça, falei lá com o diretor do Departamento de Assuntos Judiciários, chamado Aldo Ferro, que era de Santa Catarina, e expliquei para ele disse, não, alguma coisa está errada. E ele disse, eu vou falar com o ministro da Justiça e para formar uma comissão para a gente... Quais são, por exemplo, os municípios que vocês... Aí eu fiz uma relação e disse, não, então nós vamos mandar uma comissão. Eles vão lá no norte do Paraná, por exemplo, tinha Maringá, que é uma cidade que vocês conhecem, sabem de nome que é uma cidade grande, né? E que não tem... Ontem eu estava vendo o Brasil de cima, uma cidade de Ponta Grossa, que fica ali na região metropolitana de Curitiba, que tem 370 mil habitantes hoje e que na época não tinha nenhuma vara de trabalho. Aí os caras vamos descobrir o que está acontecendo. Aí sabe o que acontecia? É que os sindicatos não queriam propor ações na Justiça Comum porque demoravam muito. Os juízes de direito não gostavam de fazer processo trabalhista. Eles tinham ojeriza por isso. Aí, como é que fazem? Como é que vocês resolvem esse problema? Não, o auditor do Ministério do Trabalho, não, o agente do Ministério do Trabalho, ele recebe as reclamações trabalhistas, ele faz reuniões de conciliação e o que ele estabelece como proposta de acordo e que as partes aceitam, vale como acordo. Eu digo, mas o auditor do Ministério, o agente do Ministério do Trabalho está homologando o acordo trabalhista? Aí o promotor de justiça descobriu que o promotor de justiça do Estado também fazia isso. E a lista era assim, 900 ações resolvidas pelo agente do Ministério do Trabalho num ano, mais 900 pelo procurador de justiça. Aí eu digo, olha, gente, se não fizermos uma modificação nessa lei, vai ter vai haver um prejuízo imenso para os trabalhadores. Aí eu disse, bom, mas como é que se altera? Eu digo, olha, eu acho que você deve alterar levando em conta o número da população operária. Se um município tem 20 mil, 30 mil trabalhadores com relação de emprego no comércio, na indústria, nisso e naquilo, esses caras têm que ter uma justiça do trabalho para eles. Se o juiz de direito, eles têm as razões deles, eles têm muito serviço também, tem que perder tempo com o juiz, com justiça do trabalho. Aí eles colocaram na lei
critérios para a criação de varas de trabalho, que depois terminou a representação classista, e uma delas era essa, a população operária. A população operária numa cidade como Várzea Grande, como Maringá, não pode ficar sem juiz do trabalho, gente. Nós não tínhamos clientela para criar tribunais. Os tribunais estavam, os juízes de primeiro grau, estavam concentrados nos grandes tribunais das capitais, porque era dali que eles iriam para os tribunais. Não tinha essa quase clientela. Eu vejo o estado do Paraná, o interior do estado do Paraná, só tinha 4 juízes de trabalho. No Paraná, um em Paranaguá, por causa do porto, também seria um absurdo não colocar um juiz de trabalho num dos maiores portos do Brasil, que é o de Paranaguá. Tinha outro em Londrina, que é uma cidade grande, que todo mundo reconhece. Tinha outra junta, era Paranaguá, Londrina, União da Vitória, e tinha uma outra pequena que eu não lembro. Eram 4 no interior e 4 na capital. Com 8 juízes, você não forma um tribunal novo. Você não tem clientela, e nós temos que aumentar a clientela. E outra coisa, era mais conveniente para os tribunais, dos que estavam em atividade, aumentar o quadro de juiz substituto. Porque o juiz substituto não exige a aplicação de dinheiro para instalar vara do trabalho, para instalar prédio, para botar o juiz na região. Eu mandei 6 projetos para o Congresso Nacional, lá para o deputado Ibsen Pinheiro. Bom, mas no TST eu fiz 6 comissões. Coloquei cada um ministro em contato permanente com aquele tribunal que ele iria ajudar a formar. E a representação classista que ainda existia também. Então a gente tinha 6 comissões fazendo contato com os deputados. Os deputados a gente procurava convidar os líderes dos partidos, do relator, para ter participação. Fazíamos visitas permanentemente nos estados membros da federação que iriam conceder. O governador era importantíssimo porque a gente não tinha prédio. Nós não tínhamos prédio para instalar o tribunal. Geralmente, em quase todos eles, nós usamos prédios públicos cedidos pelo Estado. Tinha uma coisa muito boa naquela época. A Constituição registrou no artigo 112 que haveria um tribunal do trabalho, pelo menos um, em cada estado da federação. E isso eu consegui fazer com que os congressistas dessem obediência à Carta Magna. Agora, sempre nessas horas, sempre tem tentativa de obstrução, categoria econômica não queria. É uma coisa difícil de equalizar, de poder levar. Você tem que ter alguém lá no Congresso, né, puxando a fila. Né? O TST articulou muito bem, graças a Deus. Eu sempre fui muito comunicativo, vocês notam que eu não tenho restrição a ninguém. Qualquer partido que fosse, eu ia lá, convidava para participar. Os ministros iam lá, faziam visitas ao tribunal, ao Estado e à capital, para conversar com o governador. Isso era uma coisa que o governador ficava contente, porque tinha repercussão na mídia local, né, de ter comissão do TST chegar aqui para conversar com o governador sobre a instalação do TRT. Foi um período maravilhoso, né? Precisa ter no projeto a dotação orçamentária, tudo pronto, né? Tudo fechado. Né? Não pode deixar nada para depois, porque senão não sai. Né? E os projetos eram terminativos, eles já estavam no fim. Chegava lá e o Congresso aprovava, o Senado aprovava o texto da lei e eu já tratava de instalar o tribunal e instalava mesmo. Instalei os 6 tribunais. O único que escapou
foi o do 24ª, que ele teve que ficar para janeiro do ano seguinte, né? Mas ele é bem amado, como vocês todos são bem amados da presidência do tribunal. É porque chegou dia 21, que foi uma data limite, 21 de dezembro, foi a instalação do TRT, do 23, né? Mas não dava para fazer, porque aí entrava recesso do judiciário, recesso do Congresso. Aí eu achei melhor deixar para o dia 7 de janeiro, mas ainda foi na minha presidência. Eu não queria deixar para o ministro Orlando. Ele disse, deixa um para mim. Não, vou instalar todos os tribunais, né? Normalmente, quando eu marcava um dia para a instalação, eu ia para a localidade 3 dias antes. Às vezes a dona Terezinha e os outros chegavam no dia, mas eu ia 3, porque eu tinha a comissão de instalação do tribunal. Eu precisava conversar com os juízes, precisava fazer uma sessão prévia dele, para eles escolherem o presidente e o vice, porque eles tudo tinha colocado na lei. O próprio TRT, antes da instalação oficial, se reuniria sob a presidência do presidente do TST para deliberar sobre a primeira composição da direção, e eu já dava posse a ele na solenidade. Na hora, a solenidade de como seria realizada, se entraríamos pela esquerda, pela direita, quem faria essa posição, isso tudo era ensaiado. Eu fazia os ensaios com os juízes, todos, e fazia o treinamento de, eu não quero papelão na hora do cara chegar, é para cá, não, para aí, a porta de saída, não, para não, nada disso, né? Eles vieram me procurar aqui em Brasília, o oficial de justiça, para fazer a intimação, né? Mas eu estava em Cuiabá. E aí me intimaram lá em Cuiabá, eu disse, olha, não podemos instalar o tribunal. Aí o juiz federal dando a liminar, temos que obedecer. Vamos suspender. Ia ser um vexame, né? Eu nem sei por que o juiz fez isso, porque, na verdade, não tinha nenhuma razão. Fofoca interna, fake news, que na época nem se usava essa expressão, levaram o juiz por cautela, suspenderam. Pelo amor de Deus, por cautela não se suspende um tribunal que está na lista da expectativa há 50 anos, né? Era uma questão referente aos juízes classistas, que não teria havido um processamento correto da escolha, da indicação dos juízes classistas. Eu não pude ver na hora, porque estava assim, eles me pegaram no hotel, né? Me pegaram no hotel. E me deram lá tudo isso que eu teria que ver. E a ação estava aqui em Brasília, com o ministro Carlos Mário Veloso, eu acho que era, do Supremo Tribunal. Não, era um juiz federal de lá. Eles tinham feito um recurso, um agravo, para cá, para o Supremo. Eu acho que o ministro Carlos Mário Veloso deve ter ligado para o juiz federal e digo, olha, poxa, você vai suspender o tribunal? O Estado está esperando esse tribunal há 50 anos, né? Eu nasci em 1934, né? E a Justiça do Trabalho nasceu em 1941. Era um acontecimento. Eu tive o prazer e a honra de ser presidente do tribunal no cinquentenário. Eu sou um cara que choro quando me emociono. Eu extravaso em lágrimas. Daqui a pouco eu vou começar a chorar, só por relembrar aqueles episódios de 30 anos em Cuiabá, em Campo Grande, em Natal, em Teresina, em Maceió. Então, gente, é uma emoção, em cima de emoção para mim. Eu recebi título de cidadania honorária de todos os estados. Sou cidadão honorário, gente, eu tenho até, esqueço da lista, né? Uma do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, recebi a cidadania honorária.
do Estado. Rio Grande do Norte me deu cidadania, a Paraíba me deu cidadania. Mas desde a instalação do TRT da 23ª Região, além dos vínculos familiares que eu tenho com o tribunal, os juízes e alguns juízes, eu tenho um grande orgulho de ter sido o instalador desse tribunal. O TRT da 23ª, desde o início das suas atividades, sempre foi um tribunal preocupado com o engrandecimento, com a modernização, com o aculturamento de todo mundo para se preparar para prestar um serviço relevante aos seus jurisdicionários. Quando a Justiça do Trabalho completou 80 anos, o ano passado, me pediram aqui no tribunal para eu escrever uma espécie de comentário sobre os 80 anos da Justiça do Trabalho. Mas uma das coisas que eu observei foi o seguinte: a evolução do estudo do direito do trabalho no Brasil, ele teve três polos, ela teve três polos de concentração forte. Um deles foi a LTR no estado de São Paulo, que fazia congressos jurídicos espetaculares. O outro fonte era o Nordeste, no TRT da 7ª Região, que fazia congressos internacionais maravilhosos. E o 23, o Tribunal da Região, é o mais novo, caçula, que fez congressos internacionais memoráveis, que orgulhava a Justiça do Trabalho e o Brasil, com a presença de juristas de todo o mundo, membros da Suprema Corte de países da Europa vinham a convite do TRT da 23ª Região. Isso está meio perdido numa nuvem do passado, mas era um orgulho para o Brasil, aqueles congressos jurídicos que o TRT da 23ª Região organizava. Eu digo para você, estou falando para os servidores da casa, sem vocês não teríamos feito nem metade disso que o tribunal conquistou em honra no funcionamento de seus órgãos, em sucesso perante os jurisdicionários. Tenho certeza de que o povo do Mato Grosso será eternamente grato a vocês, os advogados, os membros do Ministério Público e os trabalhadores, porque a razão de ser do sucesso de uma nação é a conjugação de forças dos trabalhadores e dos empresários. E eu digo sempre uma coisa para vocês, desde que me conheço por gente: o orgulho da Justiça do Trabalho é porque ela jurisdiciona o que há de melhor neste país em matéria de ser humano. Os trabalhadores e os empresários que constroem a grandeza deste país. Parabéns para vocês, funcionários. Continuem assim, para orgulho do povo do Mato Grosso.